Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 1º de novembro de 2022, mais uma data histórica, pessoal. Como nós falamos no vídeo de ontem, era mais do que esperado uma ressaca eleitoral daquelas pessoas que não se contentaram com o resultado tão apertado e com alguns motivos realmente para reclamar da justiça do processo eleitoral. Já vamos entrar nesse assunto. Mas a questão é a seguinte: as manifestações iniciadas ainda no domingo se acirraram nessa terça-feira e o presidente da República, que até então estava quieto, pensando evidentemente como iria se pronunciar a nação diante do resultado eleitoral, fez esse pronunciamento hoje à tarde, sem dúvida muito bem pensado, um discurso que eu cronometrei, deu 2 minutos e 2 segundos, e nesse pequeno espaço de tempo, com palavras muito bem pensadas, muito bem ponderadas e colocadas, ele se posicionou frente à questão eleitoral. Quais foram os destaques? E depois vamos fazer análise. Primeiro, agradecimento aos seus eleitores. Segundo, o que esse grupo de governantes liderados por ele construiu nesses últimos 4 anos no Brasil, em termos de formação política do país. Ele deixa muito bem claro que hoje o país tem uma coisa chamada direita. Antes só existia esquerda, segundo ele, organizada pelo menos. Terceiro ponto que é fundamental, ele frisa o embate permanente que teve contra o que ele denominou de establishment, certamente está incluindo aí a grande imprensa e o poder judiciário, poder judiciário, ressaltando que se manteve nas 4 linhas da Constituição. Nunca censurou ninguém, outros aspectos mais qualitativos. Finalmente, nesses 2 minutos e 2 segundos, ele reafirma que vai continuar honrando a Constituição brasileira e as pessoas que ele lidera, não só como presidente da República, mas como pessoa física, como cidadão. E aí que está o furo da coisa. Ele encerra o discurso nesse ponto e passa a palavra para o Ciro Nogueira, ministro Ciro Nogueira, que coloca o governo, não o presidente da República, à disposição para o processo de transição. Olha o significado disso. Em primeiro lugar, pelas palavras que ele diz, ele não reconhece a lisura, a honestidade do processo eleitoral e por várias vezes se manifestou nesse sentido, não só em questão das urnas auditáveis ou não auditáveis, como algumas manipulações de censura, privilegiando muito mais o candidato oponente do PT e prejudicando ele. Inclusive cerceando várias manifestações públicas dele de ser veiculadas no horário eleitoral, por conta do fórum onde ele estava. Ou estava na ONU, ou no enterro da Rainha Elizabeth. Isso aí foi realmente alguma coisa meio absurda. O que nós podemos concluir, pessoal? Vamos recordar então, essa minha conversa começou retratando o que está acontecendo nas estradas do Brasil, com centenas de milhares ou até milhões de pessoas inconformadas com o resultado eleitoral, que evidentemente não perfazem os seus interesses, mas tem sua lisura questionada. Por outro lado, tem o líder dessas pessoas, presidente Jair Bolsonaro, e aí veio o pulo do gato, que se por um lado demonstrou uma intenção pacificadora, a falar que não deveria se agredir a propriedade pública e privada, tudo dentro da paz, por outro lado, ele não deu nenhuma ordem de desmobilização dessas pessoas que estão protestando contra o resultado que não reelegeu ele. O que quer dizer isso no frigir dos ovos, na minha interpretação? Ele não entregou os pontos. Ele vai continuar, pelo menos tentar continuar, a liderar o Brasil que apoia ele, estando ou não estando na presidência da República. E fez toda a questão de enfatizar a necessidade de respeitar a Constituição de 88. Enfim, pessoal, quando ele manda o Ciro Nogueira declarar que vai ser iniciada a transição, ele está concordando, ou o governo Jair Bolsonaro está concordando nessa transição, em passar o poder, apesar da pessoa do presidente, do líder Jair Bolsonaro, não concordar com o resultado das eleições, por conta especialmente de uma justiça que foi parcial. Não foi, segundo a visão dele, eu acho que ele tem razão nesse ponto, ela não foi equilibrada, não foi justa. Aí eu digo o seguinte: se nesses dias agora, nessa semana, amanhã temos feriado nacional,
É muito possível que as manifestações reduzam sua intensidade. Eu não aposto que isso vai continuar acontecendo no futuro próximo. Ele, ao mesmo tempo em que apaziguou o curto prazo, ele inflamou o médio e longo prazo. Essas pessoas, sim, elas vão estar vigilantes sobre o que vem por aí, sobre o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E aí, gente, conforme a condução do futuro presidente da República, Luiz Inácio da Silva, e seus liderados, é possível sim haver muitos enfrentamentos que nós nunca assistimos na história do nosso Brasil. A crise institucional está à nossa frente. Tomara, queira Deus, que ela seja resolvida da maneira mais pacífica possível, mas a probabilidade, a chance de algumas conflagrações não muito agradáveis não são desprezíveis, são bem altas por sinal. E vou dizer mais: a justiça brasileira, nesse momento, para praticamente metade dos brasileiros, perdeu a credibilidade. E se a justiça perde a credibilidade, todas as instituições correm o risco de desabar. Vão prestar atenção, muita atenção, aliás, nesse momento histórico, porque o que está por vir ameaça a própria existência da unidade nacional. É o meu pensamento. Rapidamente, gente, sobre a economia, eu vou destacar apenas o resultado da produção industrial brasileira agora de setembro. Houve uma alta de 0,37% em relação a setembro do ano passado. Minha expectativa era até maior, mas esse é um resultado positivo que deve manter uma impulsão acima de 3% do PIB brasileiro fechado em 2022. E tal retração ela foi puxada, sim, pela questão da indústria extrativa mineral. Aquela que tira minério da terra e normalmente vende para os chineses. Porque, evidentemente, aquele país está enfrentando muitos problemas, está numa desaceleração econômica, e também a questão europeia, importadora igualmente de minerais do Brasil, mas em menor quantidade, em função da guerra Rússia-Ucrânia, que isso aí tem prejudicado esse mercado. Eu diria que o destaque positivo desse mês foi a fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e afins, certamente em função das encomendas de Natal. E pelo lado negativo, eu destacaria a fabricação de produtos de metal, tirando máquinas e equipamentos, registrando uma queda de 8,57%, que é um dado que tem que estudar melhor, talvez seja em função de mercado internacional ou até expectativas de mercado interno, em função da incerteza eleitoral que nós tínhamos lá em setembro. Gente, eu deixei bem rápida essa análise industrial porque realmente o ponto focal do dia de hoje, o ponto histórico de hoje, foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro em relação às eleições e seguramente esse é um tema que vai ser discutido ainda por alguns dias na nossa sociedade e vai ficar registrado na história do Brasil. Nossos netos, bisnetos, tataranetos, se o mundo ainda existir nos próximos séculos, provavelmente vão ter nos seus livros as palavras ditas pelo nosso presidente, para o bem ou para o mal. Eu entendo que Jair Messias Bolsonaro, falando o que falou, ele não fez muito questão de mostrar as mãos limpas, mas sim uma alma limpa. E isso, num momento histórico como esse, realmente é muito importante. Repito, a culpa do que aconteceu, a culpa dessa instabilidade brasileira, da política brasileira nesse momento, não é de Bolsonaro, não é da direita e também não é, em última instância, da esquerda, nem da imprensa que militou por um lado, que está dentro dos direitos, apesar de contar muita mentirinha por aí. Quem deveria garantir em todo esse processo uma estabilidade jurídica é o próprio Poder Judiciário. Esse poder abriu mão dessa prerrogativa e, para mim, repito, é o principal causador da bagunça que nós estamos vivendo hoje. Gente, era isso que eu tinha a dizer por hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, mais importante, inscreva-se aqui no Fora de Curva. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês. Até breve e espero vir com boas e novas notícias no próximo dia. Não sei se vai ser amanhã que é feriado. Se tiver coisas importantes eu faço um vídeo, mas se não, na quinta-feira. Um abraço a todos, até breve, tchau.